Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui com vocês, estudando mais um pouquinho aí dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos encerrar o capítulo número 27, que é o Pedi e Obtereis. E nós falaremos do item 23, que está na Instrução dos Espíritos, é o último item do capítulo, felicidade que a prece proporciona. Quando nós falamos em prece, a primeira coisa que nós precisamos tentar entender é qual é o caráter da prece, né? Porque a gente sabe muito bem de vários benefícios que a prece traz para a gente. Mas é possível chegar à felicidade quando a gente está orando, como está sendo dito aqui nesse item? Geralmente a gente ora quando a gente está com muitos problemas, né? Então a gente precisa entender um pouco o que é o caráter da prece. E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, o capítulo 2, que é a lei de adoração, tem um item lá que se chama a prece. E na pergunta 659, o Kardec vai perguntar justamente isso. Qual é o caráter da prece? E a resposta que os espíritos dão para ele é a seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Então a prece é uma comunicação nossa com Deus. E como que a gente deve fazer essa comunicação com Deus? Tem alguma fórmula? Tem algum jeito especial? Pode ser de qualquer jeito? Tem uma música do Gilberto Gil, que ela se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Essa música é muito interessante porque ela traz um roteiro exatamente disso que nós estamos falando. Então ele fala na letra da música assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus. Tenho 100 cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada de que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Então essa letra, ela é muito significativa para o que nós vamos estudar hoje. Ele está dizendo aqui que existe uma forma que nós precisamos para conversar com Deus. E como Kardec disse, a prece é uma comunicação com Deus. Então ele está dizendo aqui para a gente como que a gente deve se portar na hora da prece. O Santo Agostinho, no item 23, ele vai dizer o seguinte: vinde vós que desejais crer,
Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Agora, qual que é a nossa posição diante da prece? Nós estamos tendo uma posição, nós estamos indo para a prece de acordo com o que o Gilberto Gil diz na música? Geralmente não. Geralmente nós vamos para a prece carregando muito mais incredulidade do que confiança. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos habituados com uma prece que é voltada aos nossos desejos, às nossas vontades. E não a uma prece voltada aos desejos do Pai. Que foi isso que nos foi ensinado. Então, qual que é uma das consequências disso? Então, vamos pensar que nós temos um parente acamado. E nós vamos passar a orar por esse parente. Aí a gente começa a pedir pela recuperação desse parente, da saúde desse parente. E começa a falar para as pessoas que nós estamos orando pela recuperação daquela pessoa, que nós cremos que Deus vai nos dar a recuperação daquela pessoa. Aí a pessoa não se recupera e desencarna. O que acontece? A nossa fé começa a diminuir. E as pessoas que estão em volta da gente, as pessoas que ouvem a gente falar dessas coisas, quando vão orar, começam a ter também a fé diminuída. Começam a duvidar da eficácia da prece. Por quê? Porque não conseguiram, viram que uma pessoa que orava tanto não conseguiu aquilo que queria. Nós precisamos entender que, na hora de orar, a gente precisa lembrar do ensinamento de Jesus no Pai Nosso, que é: seja feita a tua vontade. Temos que partir desse princípio, porque se a gente partir do princípio que a oração é da nossa própria vontade, nós estamos provavelmente criando uma situação onde nós vamos acabar nos decepcionando. No livro Boa Nova, no capítulo 18, o Humberto Campos ele vai narrar um diálogo de Jesus com Pedro, onde o Pedro fala para Jesus que ele estava se esforçando muito para conseguir se manter em comunhão com Deus, mas como ele estava tendo dificuldade porque ele não estava conseguindo, ele não estava recebendo aquelas coisas que ele estava pedindo nas suas preces. Aí Jesus pergunta para ele: mas o que é que você está pedindo? E aí ele vai falar com Jesus que ele está pedindo soluções de problemas materiais. Aí Jesus dá a seguinte resposta para ele: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares a bênção de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então Jesus vai corroborar isso aqui que eu acabei de falar. Nós precisamos fazer uma oração sempre pensando que
primeiramente vem a vontade de Deus. O Santo Agostinho segue dizendo aqui no item o seguinte: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Então, através da prece, nós devemos o quê? Procurar acalmar as nossas paixões, né? Tranquilizar a nossa alma, a fim de que nós possamos entender essa vontade de Deus, né? E aí aqui vale uma lembrança que é o seguinte: o que é essa vontade de Deus? A vontade de Deus nada mais é do que as suas leis, que são imutáveis. Então, quando a gente diz, seja feita a tua vontade, na verdade nós estamos dizendo que siga-se as leis, né? Que as leis que foram criadas por vós prevaleçam. Deus não tem vontade de que um fique doente, que o outro passe por um problema, que o outro morra. Isso não é vontade de Deus. Mas existe uma lei, e essa lei tem que ser cumprida. E é por conta dessa lei, desse desrespeito que nós colocamos em cima da lei, é que nós sofremos as consequências das coisas. Então não é vontade de Deus, mas é o cumprimento da lei como ela tem que ser. Tá? Então quando a gente fala de vontade de Deus, na verdade a gente está falando da lei. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da doutrina, à luz da psicologia profunda, no capítulo 35, ela fala o seguinte: a oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo intercâmbio entre criatura e criador. Então, quando a gente entende esse funcionamento das leis, quando a gente passa a orar de acordo com a vontade de Deus, nós vamos começar a nos sincronizar realmente com Ele. Tá? E aí, gente, quando eu falo Deus aqui, essa comunicação da prece com Deus, é claro que cada um direciona a sua prece de uma forma, tá? Alguns se sentem à vontade de direcionar a sua prece diretamente a Deus, outros acham melhor direcioná-las através de Jesus, outros aos santos, aos espíritos protetores. Não importa a quem você está direcionando a prece, tá? Todas as nossas súplicas são endereçadas a Deus, que é o Pai. Mesmo que a gente se sinta mais à vontade passando por um intermediário. Tá? Então a Joana, ela vai dizer o seguinte, que a gente precisa entender essa questão da lei, porque não existe prece que vai mudar a lei. Nós precisamos saber que essa vontade, que é a lei, ela é predominante. Então a Joana diz o seguinte: certamente não modifica as leis estabelecidas. O que não modifica? A prece, né? No entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam atendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Então, nós conseguimos, ao entender o mecanismo da prece, da aceitação das leis, nós conseguimos nos conectar muito mais facilmente com o divino. E é isso que a letra da música do Gilberto Gil está falando.
Nós precisamos desconectar do mundo material e nos conectarmos no mundo espiritual. Então, esse comer o pão que o diabo amassou são todas as vicissitudes que a gente passa na vida. Mas se a gente quiser falar com Deus, nós precisamos colocar isso de lado. Isso faz parte do plano material. O falar com Deus é o plano espiritual. E o que está no plano espiritual é inacessível às coisas mundanas. Então, nada que aconteça no mundo material pode nos afetar se nós estivermos conectados no plano espiritual. O Santo Agostinho segue dizendo o seguinte: para vós já não há mistérios, eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são ruídos confusos e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques, porque por entre que delícias não caminhareis. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão com o plano espiritual, nós conseguimos sim sentir felicidade através da prece. Porque nós começamos a entender tudo, todo o processo. Né? As coisas que nos acontecem é culpa única e exclusivamente nossa. Mas nós entendemos o seguinte: quando a gente tem esse entendimento, nós começamos a plantar sementes de frutos saborosos. E mesmo que hoje nós estejamos comendo frutos amargos, frutos esses plantados lá atrás, se nós sabemos que hoje estamos plantando frutos saborosos, nós começamos a nos alegrar. Por quê? Porque nós sabemos que a temporada de frutos amargos está próxima do fim. Porque um dia nós vamos comer o último dos frutos amargos. E aí só restará frutos saborosos. Então, essa é a conexão que a prece nos faz ter com Deus. É essa felicidade que o Santo Agostinho diz que a prece traz. Olha que ventura que é saber que nós estamos caminhando, por mais difícil que possa parecer hoje, nós estamos caminhando para dias muito melhores. Claro que cada um está caminhando dentro da sua velocidade. Mas todos nós estamos caminhando. E todos nós chegaremos nesse dia onde não haverá nenhum fruto amargo para se comer. O Santo Agostinho diz ainda: a vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, enebriantes perfumes que a alma ouve e aspira,
quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Então, se a gente criar esse hábito fervoroso, né, de uma oração fervorosa, nós vamos começar a experimentar esses sentimentos. E muitas vezes nós talvez tenhamos dificuldade de expressar para as pessoas, de contar para as pessoas como que ele é. Né? Não teremos palavras para poder decifrar, explicar essas sensações. E isso é tão grandioso que a gente pode ver isso muito bem nos primeiros cristãos. A força da oração, da fé, foi fundamental para que a gente estivesse aqui hoje falando dessas coisas. Porque os primeiros cristãos, eles foram torturados, foram apedrejados, foram enforcados, foram crucificados, foram jogados às feras, foram queimados, todo tipo de barbaridade que os romanos podiam fazer para conter os cristãos, eles faziam. E no começo, nos grandes circos de Roma, no Coliseu e nos outros grandes estádios onde aconteciam essas coisas, a plateia chegava e era uma diversão para eles aquilo. Mas com o passar do tempo, inconscientemente, eles começaram a perceber, eles começaram a ficar incomodados com o que acontecia. Porque era um povo que ia para o martírio com uma cara de satisfação, com uma cara de missão cumprida, com uma cara de quem venceu a morte. E isso não entrava na cabeça dos romanos. Eles não entendiam essas coisas. E quanto mais eles colocavam cristãos para morrer, mais cristãos apareciam no Império Romano. A chegar ao ponto que eles não podiam mais controlar os cristãos daquela forma. Então eles começaram a aceitar aquela religião, deixaram os cristãos praticarem a sua religião, os seus ritos tranquilamente, para numa sequência, inclusive, adotar essa religião. Por quê? Porque eles perceberam que a força daquelas pessoas era tão grande que se essas pessoas se virassem contra o império, eles derrubariam o império. E lógico que os romanos acreditavam que o império romano era para sempre. E tudo que eles não queriam é que o império fosse derrubado. Então, quando eles perceberam que a forma que eles tinham, de ir contra os cristãos não funcionava, eles resolveram então abraçar aquela fé e, abraçando essa fé, eles tomaram controle dela. Aí sim eles puderam passar a controlar os cristãos, porque eles passaram a ditar as regras de acordo com a vontade deles. Desvirtuaram muito dos ensinamentos de Jesus, mas isso foi extremamente necessário, porque foi por conta do tamanho do Império Romano que o ensinamento de Jesus pôde ser passado, ainda que cheio de deturpações, pôde chegar a vários pontos do mundo. Até que a gente estivesse em condição de receber o Consolador prometido, que veio para explicar as coisas que a gente não tinha condição de entender, que veio para demonstrar os erros que estavam sendo cometidos, os desvios que foram dados a esses ensinamentos e colocar a gente novamente no caminho correto da fé. Então, olha como que é o poder da prece. Esses cristãos entravam no circo orando. Tem vários relatos disso, principalmente nos livros do Emmanuel,
ele conta muito sobre esses martírios e como que essas pessoas chegavam. Oi? E estavam cantando. A canção que é uma das expressões de prece, né? Uma das formas de você se conectar, fazer uma oração, uma canção. Muitos entravam cantando. Então, esse poder que eles tinham realmente ajudou a mudar o mundo. E de onde que eles tiraram esse poder todo? Do exemplo maior, Jesus. Porque ele passou por todas as provações, foi preso, julgado, foi coroado com a coroa de espinho, né? Passou o dia inteiro andando para um lado e para o outro, sendo açoitado, carregando cruz, foi crucificado, mas ele foi o maior de todos a nos mostrar que aquilo não era nada. Ele estava conectado com o mundo espiritual. Então, nada que acontece no corpo físico importa para quem realmente consegue se conectar no plano espiritual. Foi esse o primeiro exemplo que ele deu na morte que os primeiros cristãos seguiram. E isso é muito verdadeiro. Né? Se a gente conseguir fazer essa ponte, essa conexão, nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Os problemas do mundo não vão nos afetar. Então, aí é que se explica quando o Gilberto Gil diz aqui que ele precisa, para falar com Deus, que ele tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. Na verdade, isso é o plano material. É lógico que qualquer pessoa que vê um cristão, né, sendo jogado para as feras vai achar que ele está tristonho, que é um momento de muita tristeza. Mas para ele não. Para ele é um momento de felicidade. Um momento de felicidade porque ele está conectado no plano espiritual. Então, nessa conexão, nós não precisamos temer o que possa acontecer com o corpo físico. Eles não temiam. E nós vamos chegar a esse momento também, né? Através da nossa compreensão das coisas. E o Santo Agostinho, ele vai terminar dizendo assim: sem mescla de desejos carnais, são dádivas, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe penetravam na alma, se bem que vergado pelo peso de um madeiro infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, é aí que está a felicidade que o Santo Agostinho nos diz, né? É em você saber que, enfrentando bem o sofrimento, você vai se livrar desse mundo e vai passar para um mundo melhor. Né? Então, Jesus mostrou que é possível vencer a morte, que é possível passar pelas coisas da matéria sem que o espírito sofra isso. Então, quando nós formos orar, vamos nos lembrar que as nossas orações precisam partir do pressuposto que é preciso a vontade de Deus primeiro, ou é preciso que as leis de Deus
estejam acima das nossas vontades. Então nós vamos pedir o quê? Nós vamos pedir força. Nós podemos pedir sim, para que um parente possa ser curado, desde que seja do merecimento dele, desde que isso esteja dentro das leis. Então vamos solicitar a melhora, mas se a melhora do corpo físico não vier, nós sabemos que está vindo a melhora do corpo principal, que é o espiritual. E é essa a melhora que nós temos que ir atrás. Então, todas as vezes que alguém está passando por um sofrimento, nós vamos orar por essas pessoas, orar por nós mesmos quando nós estivermos passando por sofrimentos, mas sempre lembrando que o passar pelo sofrimento, se a gente souber passar por eles, é resgate de dívidas. É deixar cada vez mais leve a nossa cruz. Até chegar o dia em que nós não vamos sentir que estamos carregando cruz. Ou até chegar o dia em que realmente nós estaremos caminhando sem carregar nenhuma cruz. Gente, era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez, essa oportunidade. Espero que essa reflexão possa acompanhar todos nós, para que a gente possa fazer orações a partir de hoje, mais voltadas para aquilo que realmente nos interessa, que é a força para vencer as atribulações das nossas vidas. Muito obrigado. Passa